Fala galera, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos abordar aí um assunto de física, aí, o início da física da eletrostática do terceiro ano do ensino médio, que é o conceito sobre carga elétrica. Carga elétrica é o início, o começo dos nossos problemas com física do terceiro ano, que deixa vocês de cabelo em pé. Mas, se a gente for entendendo os conceitos um por um, devagarzinho, um por um, vocês vão perceber que não é tão difícil. O que deixa mais complicado mesmo na física do terceiro ano é a matemática. A matemática é o que mais deixa vocês com problemas. Mas vamos devagar, vamos conceito por conceito, aos poucos. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre carga elétrica. Bem, o que vem a ser então esta carga elétrica? É um pouquinho difícil de você definir o que vem a ser. Porque a carga elétrica é uma propriedade intrínseca das partículas subatômicas. Quando o universo foi criado lá com o Big Bang, lá há bilhões e bilhões, cerca de 11 bilhões de anos atrás, o universo foi criado no Big Bang, que é a teoria mais aceita até hoje. Essas partículas foram criadas, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons e outras partículas a mais. Mas assim, o que vocês do ensino médio precisam saber aí mais a fundo são essas três, né? Que compõem os átomos dos nossos corpos. Então, essas partículas foram criadas com algumas propriedades. Uma propriedade que vocês já conhecem é massa. Massa. O que é massa? Tudo que é matéria, a gente pode tocar, ela possui massa. E essa massa é medida em quilogramas, né? A outra propriedade antes de falar da carga elétrica, a massa, ela gera o que ao seu redor? Um campo gravitacional, tá? Essa é uma matéria que vocês aprendem lá no primeiro colegial, o campo gravitacional. Agora, a outra propriedade que é gerado, que foi colocado assim, entre aspas, na matéria, nas partículas, é a carga elétrica. Então, a carga elétrica, ela é uma propriedade que nem a massa, tá? E por causa dessa carga elétrica, existem as interações elétricas, que a gente já vai falar dela daqui a pouco, beleza? Então, é uma propriedade, é uma coisa que foi criada e colocada lá nas partículas para que elas pudessem depois formar átomos, moléculas, corpos e seres vivos pensantes, que somos nós aqui. Eu que estou ensinando vocês e vocês que estão aprendendo, tá? Então, essa é a primeira propriedade que a gente tem que aprender para nós conseguirmos entender o que vem a ser elétrica, tá? E partir primeiro da eletrostática. Por que a eletrostática? A eletrostática são os elétrons parados. Não parados, né? Mas fixos em um lugar só. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que saber é o seguinte. Os corpos, as partículas, elas têm carga elétrica. E essa carga elétrica, ela foi quantificada. Foi quantificada pelo Coulomb, e por isso que leva o nome dele, a unidade de medida. O Coulomb conseguiu medir a carga de uma única partícula, de um único elétron. E ele chegou a esses valores aqui. O próton, ele conseguiu ver que ele possui uma carga positiva de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? Como foi ele que descobriu, ele leva a fama. Então, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Mas o que é coulomb? Gente, coulomb é unidade de carga elétrica, unidade de medida de carga elétrica, leva o nome dele. É a mesma coisa, o quilograma, a grama no caso, né? A grama é o que leva a unidade de medida de massa. O segundo é a medida de tempo. A medida de carga elétrica é o coulomb, tá? Então, o próton possui essa medida de carga, esse valor positivo e bem pequeno, porque é 0,18016, tá? Então é muito pequeno, é uma carga minimamente, é ínfima, tá? Só que essa carga ínfima faz uma diferença enorme no mundo quântico, tá? No mundo das partículas. O elétron, ele tem a mesma carga, porém de sinal oposto, negativo, tá? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs.
E o nêutron não tem carga, ele é zero. Mas por que, professor? Por que esse cara tem isso, o outro tem isso e o nêutron não tem nada? Porque Deus quis assim, quando ele fez o universo. A gente não discute essas coisas. É desse jeito e acabou. Mas a gente sabe hoje que os prótons têm essa carga porque dentro dos prótons, dos elétrons do nêutron, tem os quarks. E nós sabemos que o próton ele tem 2 quark up, 1 quark down. O elétron tem 2 down e 1 up. E o nêutron ele tem 2 down e 2 up. Aí os dois um cancela o outro e fica com a carga elétrica zero coulombs, tá? E assim a gente fecha. Até o segundo colegial em química vocês viam a parte de polaridade de moléculas, né? Que nem a molécula da água, tem 2 oxigênios, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Aí o oxigênio é negativo, o hidrogênio é positivo. Aí tinha essa polaridade. Agora em física vocês vão mexer realmente com essa carga elétrica, tá? Nós vamos pôr em prática essas diferenças de cargas e as forças elétricas também, beleza? E aí por causa dessa diferença de cargas acontece o quê? Acontece atração e repulsão. Se nós pararmos para relembrar, quando a gente coloca 2 partículas positivas, né? 2 partículas, pode ser 2 prótons, né? Coloquei aqui. Se você coloca um próximo do outro, acontece o quê? Repulsão, tá? Essa força de repulsão é conhecida como força elétrica. E no próximo vídeo a gente vai falar dela, tá? Não no próximo, mas no outro. Força elétrica é que faz elas se empurrarem. Se eu coloco 2 elétrons um próximo do outro, a mesma coisa, eles se repelem. Agora, se você coloca um próton próximo de um elétron, ou corpos carregados com cargas aí, positiva ou negativa, aí tem o que? Atração, tá bom? É aí que surge aquela velha que é os opostos se atraem e os iguais se repelem, beleza? Isso daí já é antigo, vocês já devem saber de cor isso daí, ok? Beleza. Mas a gente não vai ficar só nisso daí, saber que quando são opostos se atraem, quando são iguais se repelem. Nós vamos calcular na física. Se não tiver um cálculo, não tem graça, né? Então, como que eu descubro a quantidade de carga dentro de um corpo? Porque assim, nós não vamos trabalhar somente com um elétron, um próton ou um nêutron. Nós vamos trabalhar com bilhões, trilhões de elétrons, zilhões, uma quantidade absurda. Então, nós vamos calcular a quantidade de carga elétrica nos corpos. E como que eu calculo isso? Usando essa formulinha, Q igual a NE. O Q é a quantidade de carga elétrica do corpo, medida em coulombs, tá? Essa quantidade de carga pode ser tanto positiva, negativa ou nula, tá? Zero. O N é o número de elétrons em excesso ou em falta. Vou falar o porquê disso. E o E menos é a carga de um único elétron. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso daqui é uma constante da física, tá? Isso daqui, esse número nunca muda. Então, Q igual a NE, né? Mais conhecida essa fórmula que quem nunca enganou, né? Quem nunca enganou? Jesus, foi o único, o resto todos enganaram. Então, aqui quem nunca enganou é a formulazinha que nós vamos usar para calcular a quantidade de carga em um corpo, beleza? Agora nós vamos ter que saber o seguinte, num corpo, eu vou pegar aqui a minha caneta. Na eletrostática, a única coisa que se move no corpo são os elétrons, tá? Então, quando você vai carregar um corpo, ou você tira os elétrons dele, ou você coloca elétrons nele. Você nunca mexe nos prótons. Nunca mexe. Para você mexer nos prótons, você tem que arrancar pedaços do seu corpo, no caso. E não é o que nós queremos aqui. Então, o corpo ele sempre vai ter o mesmo número de prótons dele, tá? Que são zilhões. Mas nunca vai sair e entrar prótons.
A única coisa que vai se movimentar são os elétrons, tá? Por isso que chama de elétrica. Então, assim, o que nós vamos saber então? Quando o corpo ele está carregado positivamente, né? Ó, positivamente, está com um sinal de mais, ele tem falta de elétrons. Como assim, professor, falta de elétrons? Porque assim, ó, essa minha caneta aqui, ela está neutra. Neutra. Como assim neutra? Não tem carga elétrica? Ela tem carga. Só que ela tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Lembra lá da aula de química? Os corpos, os átomos, eles buscam ficar neutros, né? Ter uma carga neutra, a mesma quantidade de prótons e elétrons para ele ficar de boa. Por quê? Porque os elétrons ficam virando, né, ao redor do núcleo, e para que ele fique balanceado, né, ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons voando lá fora e a quantidade de prótons lá dentro, tá bom? A natureza ela sempre busca a equidade, né, ficar tudo igual, tudo de boa, né? E é a mesma coisa que acontece aqui. Então, a minha caneta aqui no caso, ela está neutra. Ela tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Aí, como tem os dois iguais, na hora que você se soma, neutraliza, dá zero, né? Tem o X positivo, X negativo, na hora que eu somo dá zero. Aí, se eu venho de alguma forma e arranco uma quantidade de elétrons dela, né? O que acontece? A quantidade de prótons fica maior do que a quantidade de elétrons. Aí, a carga total do meu corpo acaba ficando positiva. Por isso ela fica carregado positivamente. Então, falta de elétrons, carga positiva. Agora, para o corpo ficar carregado negativamente, aí é o contrário. Eu tenho que pegar minha caneta, no caso, e colocar elétrons. Como que eu coloco ou tiro elétrons? Com alguns processos de eletrização, que vai ser o nosso próximo vídeo, tá? Então, eu consigo colocar e tirar elétrons do corpo. Quando eu coloco, ele fica com excesso de elétrons. E aí, como ele tem mais elétrons do que prótons no seu corpo, ele fica com uma carga negativa. Isso é meio confuso, né? Mas fica com excesso, fica negativo, fica com falta, fica positivo? Sim, porque a carga do elétron é negativa. Então é só fazer um comparativo aí que vocês vão conseguir entender, beleza? Assim, essa é a parte mais bruta do negócio. No caso é muito simples, porque é o começo da física de elétrica, então não tem muito assim o que falar. Mas o que mata mesmo agora é o número. Por quê? Os números, nós vamos começar, a física no terceiro colegial é chata porque a gente trabalha com números muito grandes e números muito pequenos. No caso, a quantidade de elétrons que tem dentro de um corpo é extremamente grande. Então nós temos que mexer com notação científica. E a carga das partículas são extremamente pequenas. Então, obrigatoriamente, nós temos que usar notação científica também. Então temos que mexer bastante com potências. Então, nós vamos fazer agora, eu vou fazer 2 exercícios aí para vocês fixarem o conteúdo e vou dar um espacinho para vocês tirarem um print aqui da tela, beleza? São Getúlio Vargas, FGV. Deseja-se eletrizar um objeto metálico inicialmente neutro pelos processos de eletrização conhecidos e obter uma quantidade de carga negativa de 3,2 microcoulombs. Então, já vou pôr na lousa aqui, mas vai ficar com vocês. Uma carga negativa menos 3,2 microcoulombs. Ok. Sabendo-se que a carga elementar vale, ou seja, a carga do elétron vale 1,6 vezes 10 menos 19, portanto, E igual a menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Para se conseguir a eletrização desejada, será preciso. Então, letra A, B, C, D e E. Então, voltando aqui para mim, depois a gente vê lá os que está certo. Nós vamos primeiro resolver o problema. Então, falou carga elétrica, falou quantos elétrons tem que colocar, tirar, aí, acrescentar, né? Será preciso fazer o quê? Então,
Está falando de carga elétrica, qual que é a fórmula que nós vamos usar? Quem nunca enganou, né? Quem nunca enganou? Quem? Jesus. O resto já sabe. Eu tenho a carga que deu, está aqui, e eu tenho a quantidade da carga elementar. Isso daí você já sabe. Geralmente todos os exercícios de vestibular ela fornece para você a carga elementar do elétron. Você não precisa decorar. Beleza. Primeira coisa, ele te deu a carga elétrica em microcoulomb, não te deu em coulomb. Então você já vai ter que passar aí para notação científica. O micro, gente, na matemática, ela equivale a 10 elevado a menos 6. Portanto, isso daqui é igual a menos 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Isso você tem que saber, tá? Micro é 10 elevado a menos 6. Se você não transformar, usar só 3,2, você, se ferra. Beleza. Então, eu posso fazer a conta. Vou fazer até de azul aqui, Eu tenho a carga menos 3,2 vezes 10 a menos 6 igual o N que eu não tenho vezes a carga de um único elétron. 1,6 menos vezes 10 a menos 19. E agora é a matemática. A física acabou. Acabou. Agora é matemática. O que você vai fazer? Você tem que isolar o N, né? Isso aqui é N, tá? Meu N é desse jeito. Você vai fazer o quê? Ele está multiplicando, você passa dividindo. Então vai ficar menos 3,2 vezes 10 a menos 6 dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Esse é o meu N. Ok? Ok. Vou inverter. Mais fácil. N é igual. Divisão. Menos com menos. Mais. Não precisa pôr, mas eu vou colocar. 3, agora como que a gente faz a divisão de notação científica? Primeiro você divide o número, tá? Então, 3,2 dividido por 1,6 dá 2. 2. E você agora conserva a base, né? Agora você mexe com as potências, conserva a base, que a base é 10. E os expoentes subtraem, porque é uma divisão, tá? Então é menos 6 menos 19. Cuidado, tá? Cuidado. Isso daqui dá um rebu na cabeça dos alunos. Você vai fazer menos 6 menos 19. Então vai inverter o sinal do 19 aqui. Então isso daqui fica o quê? Vou fazer embaixo aqui. N é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19. Mais 19. Deixa eu puxar aqui. Aí. Então, N é igual a mais 2 vezes 10 menos 6 mais 19 dá 13 positivo. O que? Elétrons. Elétrons. Agora é o seguinte. Quando o número de elétrons está positivo, na fórmula, né? Você calculou aqui, ele é positivo, ele está em excesso, né? Ele está sobrando. Quando a sua conta bancária está lá positiva a mais, quer dizer que está sobrando. Quando está menos, negativo, está faltando. No caso aqui está em excesso. Então, para você eletrizar o corpo com menos 3,2 coulombs, você vai ter que fazer o quê? Colocar 2 vezes 10 a 13 elétrons. Então, vamos voltar lá no exercício para ver qual das alternativas é a correta. Então, está na tela. Letra A. Retirar do objeto 20 trilhões de prótons. Primeiramente, 2 erros. Você não se retira, né? Falou retirar, não, você tem que colocar.
Então já está errado aí. E ainda mais prótons. Você não tira nem coloca prótons, tá? Não mexe. Letra B. Retirar do objeto 20 trilhões de elétrons. Se você tirar, vai ficar positivo. Então não é essa. Acrescentar, letra C, acrescentar ao objeto 20 trilhões de elétrons. Será que é essa daí? Vamos ver, provavelmente. Letra D, acrescentar ao objeto cerca de 50 de elétrons. E letra E, retirar do objeto cerca de 51 trilhões de prótons. Também não é. Então a gente está entre a letra C e a letra D. Obviamente é a letra C, porque a gente estava falando a gente fez a conta e deu 2, não deu 5,1, deu 2. Então é a letra C, mas eu já vou mostrar para vocês por que é a letra C. Então voltando aqui para mim, 20 trilhões é este número aqui, ó. 20 trilhões é 1, 2, 3, aqui é 20 mil, 20 milhões, 20 bilhões, 20 trilhões, tá? O que vem depois do tri, do bi, é o tri. Então, tá aqui, ó, 20 trilhões. Vamos contar quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, se eu passar isso daqui para notação científica, ele fica 2 vezes 10 a 13, que é o que nós temos aqui. Portanto, letra C. Certeza que eu vou acertar essa no Enem. Ok? Fácil, né? Deixa eu dar um espacinho aqui para vocês tirar o printão e nós vamos para a próxima. Bora lá, mais um facinho agora, hein? Bem simples. Vamos lá, tá na tela. Determine a quantidade de elétrons que deve ser perdida por um corpo para que ele adquira uma carga positiva que corresponda a 2,56 vezes 10 a menos 10 coulombs. Então, uma carga positiva, 2,56 vezes 10 a menos 10 coulombs. Sabendo que a carga do elétron elementar é 1 menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí tem a letra A, B, C, D e E. Voltando aqui para mim, então, está aqui, igualzinho o outro, mesma coisa, só vai mudar a questão da carga. Então, quem nunca enganou? Jesus está aqui. Eu sei que a carga é positiva, mais 2,56 vezes 10 a menos 10. E o N eu não sei, é isso que ele quer saber. E o E é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Mesma coisa, ele está multiplicando, passo dividindo, então eu tenho 2,56 vezes 10 a menos 10, dividido por menos 1,6 vezes 10 a menos 19, isso é o meu N. Portanto, N é igual a, inverti, né? Mais com menos, vira menos. Aí, 2,56 dividido por 1,6 dá 1,6. E agora as potências. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 10. Menos 19. Mesma coisa que aconteceu no outro. Então fica N igual a menos 1,6 vezes 10. Menos 10 menos 19, que vira mais, né? Menos com menos vira mais. Então, menos 10 mais 19 fica 9 positivo elétrons.
Ah, professor, deu positivo, então tá com excesso. Não, gente, ó, aqui, isso daqui quer dizer a quantidade de zeros, tá? No caso aqui é 1,6 com 1, 6 mais 8 zeros, tá? Mais 8 zeros. O que importa mesmo da carga, saber se ela é positiva ou negativa, é o sinal que vem na frente do número, tá? Cuidado. Então, no caso aqui, para ele ficar com essa carga aqui, você tem que ficar com uma falta, né? O sinal de menos aqui quer dizer que ele está com uma falta de elétrons. Para ficar faltando, você tem que tirar. Então, você vai ter que tirar do jeito aí, no processo, essa quantidade de elétrons. Então, o que corresponde aí à letra D, tá bom? Aqui no caso ele não faz, eu já tinha falado, né? Determina a quantidade de elétrons que deve ser perdida, né? Perdida, tirada. Então, eu vou tirar, não vou colocar aqui, vou colocar perdida. Beleza? Então é a minha letra D. D de delícia. Física é uma delícia, tá? Bem, não tem exercícios muito diferentes disso daqui, tá? Não tem, é uma fórmula muito simples, muito básica. Então, se vocês procurarem, vai encontrar outros exercícios na mesma linha aí de resolução. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês aí. Se inscrevam no canalzinho do professor aqui, dá uma ajuda para ele. Um forte abraço, um grande beijo. Fiquem de boa aí na casa de vocês e fui!